Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos falar a respeito da relação das políticas públicas com a segurança do trabalho e o impacto devastador da falta de vontade política na saúde dos trabalhadores no Brasil. Prepare-se para entender o que o governo pode fazer para resolver esse problema que salva muitas vidas. Fica comigo até o final que nós vamos destrinchar esse assunto. Meu nome é Gustavo, sou técnico de segurança do trabalho e o objetivo desse canal é trazer para você assuntos relevantes e importantes a respeito desse tema tão presente, tão importante na vida de todos nós. Como eu já disse, nós vamos falar a respeito das políticas públicas sobre segurança do trabalho. Qual que é a política principal relacionada com segurança do trabalho? É a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a PNSST. Define diretrizes para incluir todos os trabalhadores em sistemas de proteção, harmonizar leis e promover programas de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Ela exige ações como avaliação de riscos, uso de EPIs e a criação de SESMIT nas empresas e também em serviços públicos. No Brasil, isso é baseado na CLT e nas normas regulamentadoras, como nós já dissemos em outros vídeos. Se você quiser saber melhor sobre as normas regulamentadoras, confere esse vídeo que está aparecendo. Não sei direito se é desse lado ou desse lado, mas vai aparecer aí um card. E depois que você terminar, você assiste esse outro vídeo aí, que ele fala a respeito das normas regulamentadoras. Hoje são 38 normas regulamentadoras e cada uma dessas normas cuida de um tema específico sobre segurança do trabalho. E a CLT é a mãe dessa lei, vamos dizer, né? Então é ela que regulamenta tudo na segurança do trabalho e as normas regulamentadoras elas dão as diretrizes de como que se deve agir e o que deve ser feito na área de segurança do trabalho. O governo pode elaborar planos nacionais pactuados com a sociedade civil, harmonizando interministerialmente a SST e criar fundos para tecnologias seguras. Medidas incluem fiscalizações rigorosas pelo Ministério do Trabalho, reestruturação da formação profissional e a integração de dados de saúde ocupacional. Exemplos concretos: implantar PGR em todas as empresas e equiparar regras de SST para a saúde pública ao setor privado. Isso é um ponto muito importante, porque até um bom tempo atrás, os empregadores do serviço público, eles eram regidos por outro regime, eles não eram um regime CLT, eles eram um regime estatutário. Então esse regime estatutário era muito diferente do regime CLT. A CLT não abrangia esses trabalhadores e a segurança do trabalho também não, bem como as NRs. Então eles ficavam desguarnecidos nesse sentido. Tinham que buscar ações na justiça, mas aí não tinham normas para regulamentar esse trabalho e eles ficavam muitas vezes aí expostos a riscos sem ter uma legislação que regulamentasse o trabalho deles. Mas hoje não, o funcionalismo público, na sua grande maioria, é regida pela CLT. Os contratos são CLT. Então eles precisam obedecer às mesmas normas que se estabelecem para todos os trabalhadores, nas indústrias, no comércio, na construção, em todos os ramos de atividades. A ausência de ação pública leva ao desmonte de fiscalização. Com a carência de auditores fiscais e aumento de acidentes, o Brasil registra uma lesão a cada 51 segundos e uma morte a cada 3 horas. Reforma sem tripartismo, que é o governo, empregadores e empregados, trabalhadores, pioram as condições, elevando casos graves como fraturas, cortes, em 99% em períodos recentes. No Paraná, por exemplo, são mais de 51 mil acidentes graves só no ano de 2024, e isso reflete a negligência pública do Estado. Auditores fiscais protestam constantemente contra os cortes do Ministério do Trabalho, resultando em uma epidemia de acidentes. 700 mil acidentes por ano, com 8 mortes diárias. 8 pessoas que saíram para trabalhar, ter o seu ganha-pão e faleceram em virtude de acidentes de trabalho. Isso é um número altíssimo. Nós precisamos resolver essa situação urgentemente. Terceirizações irrestritas e reformas previdenciárias sem foco em saúde e segurança aumentam o adoecimento mental e os afastamentos do trabalho. Sem vontade política, as NRs são enfraquecidas, elevando riscos em setores como construção civil, por exemplo, e nos serviços de saúde. O governo brasileiro, por meio do Ministério do Trabalho, exerce o papel fiscalizatório na segurança e saúde no trabalho. Os auditores fiscais do trabalho são os responsáveis por executar essas atividades.
Em 2026, essa atuação foi intensificada, com a nomeação de cerca de 855 novos auditores pela CNU, além de emendas orçamentárias para mais de 2.000 cargos, visando combater o déficit de 5.500 profissionais recomendados pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Os acidentes de trabalho podem parecer que não são um problema seu, por exemplo. As pessoas podem imaginar que o acidente de trabalho não é problema dela, porque não está acontecendo com ela, não aconteceu com ninguém na família dela, a pessoa muitas vezes ela não está nem aí. Mas é um grande problema de toda a sociedade. Por quê? Porque o acidente de trabalho, além dele trazer um problema social muito grave, como nós já dissemos em outros vídeos, ele também traz um custo para a sociedade altíssimo. As doenças ocupacionais representam um custo alto para o SUS, por exemplo, em tratamentos médicos. Com a alta dos acidentes e mortes no trabalho, a ABRE-SST defende que saúde e segurança do trabalho se tornem um pilar estratégico para os profissionais de RH, governança e sustentabilidade das empresas. A alta dos acidentes de trabalho recolocou a saúde e segurança, SST, no centro da agenda corporativa e regulatória. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego indicam que o país registrou 380.376 acidentes de trabalho e 1.689 mortes apenas no primeiro semestre de 2025. Isso é um absurdo, o que representa crescimento de quase 9% dos acidentes e mais de 5% nos óbitos em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Saúde e segurança do trabalho deixa de ser uma área operacional e ganha peso estratégico nas empresas. Então é uma grande oportunidade aí para que a segurança do trabalho realmente se torne relevante nas empresas. Os auditores fiscais hoje, eles verificam o cumprimento das normas regulamentadoras, como por exemplo a NR1, a NR5, e aplicam as multas através da NR28. Eles executam inspeções presenciais muitas vezes, ou pode ser também de forma remota. Os auditores fiscais podem requisitar documentos para as empresas e fazer essa fiscalização de forma remota. Hoje, com o advento da internet, do e-social, ficou muito mais fácil de realizar a fiscalização dessa forma. Mas, ainda assim, os auditores podem sim ir até as empresas para fazer a fiscalização. Eles sempre executam, quando visitam as empresas, ou também de forma remota, a dupla visita. Então, faz uma visita para verificar as condições, recomendam medidas que resolvam o problema, quando for possível, e retornam posteriormente para verificar se as medidas foram implantadas. E é importante vocês saberem de uma coisa, teve um caso já que só que eu vivenciei. Não estou dizendo que só teve um caso que aconteceu isso, mas teve uma empresa que ela foi fiscalizada, cumpriu esse procedimento, né, da dupla visita, que o auditor ele requisitou algumas melhorias, e depois que a empresa fez, ele retornou e encerrou a fiscalização. Passou mais ou menos um ano, ele voltou na empresa e aí ele encontrou um monte de problema que já tinha sido visto anteriormente. E aí acabou resultando em multa, né? Aí não tem mais o que fazer. Em 2026, quais são as inovações em segurança do trabalho? Foco em riscos psicossociais no PGR, fiscalização cruzada de documentos, PGR, PCMSO, LTCAT e PPP, para ver se eles estão se conversando e realmente um está fazendo sentido baseado no outro. Detecção automática de inconsistências por meio de sistemas digitais e autorização para novos auditores para hiperfiscalização. Preparam para autuações severas e não conformidades, como falta de EPIs ou treinamentos, por exemplo. Desafios persistentes. Apesar dos avanços, persiste o déficit de auditores fiscais. Como já dissemos, 3.600 auditores ativos, com uma necessidade de 5.500. É um déficit de quase 2.000 auditores, com priorização de setores de alto risco, como, por exemplo, construção civil e indústria. As empresas devem preparar documentos coerentes para evitar multas. Os documentos têm que representar a realidade do ambiente de trabalho e têm que fazer sentido entre si. Como eu já disse, o PGR tem que conversar com o PCMSO, as informações estão no PGR, servem de base para o PCMSO e precisam ser coerentes. Os documentos têm que se conversar. Da mesma forma, o LTCAT. Não faz nenhum sentido um PGR contemplar vários riscos, obviamente, os riscos que se aplicam à aposentadoria especial têm que estar também no LTCAT, né? E vice-versa. Não faz sentido num documento, tem vários riscos, no outro documento não tem, quer dizer, não tem sentido. Óbvio que eu estou deixando de lado os riscos ergonômicos e riscos de acidentes, que não entram
LTCAT. Política forte em saúde e segurança previne tragédias e impulsiona a economia sustentável. Se inscreve no canal, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se você ainda não conferiu os outros vídeos do canal, também confere, porque tem vários vídeos lá muito legais a respeito de vários temas relacionados à segurança do trabalho. Tchau, até o próximo, obrigado!